por mais uma etapa da revisão do livro do Manlio Simonetti, A Crise Ariana. Aqui do período que vai do Concílio de Nicéia, 325, até a morte de Constantino. O Concílio de Nicéia, o número de bispos que tradicionalmente se usa para falar do concílio é número 318. Só que as fontes da época de quem participou do concílio não chegam em um acordo, cada um fala um número. Santo Atanásio, no De Decretis, fala de estavam reunidos ao menos 300. Eusébio de Cesareia, sobre a vida do imperador Constantino, ele diz que o número total de bispos ultrapassava 250. Está lá no Vida Constantini. E os historiadores depois, lá do século V e em diante, vão utilizar o número 318, mas é um número mais simbólico, uma vez que no livro do Gênesis se fala dos servos de Abraão, que eram 318. Então, Simonetti dá esse número aproximado aí de 270, sendo a maioria absoluta do Oriente. Lembrando, o Oriente do Império era aquele em que a língua culta era o grego, o Ocidente era o latim. O próprio bispo de Roma não estava presente no Concílio de Nicéia. Assim relata Eusébio de Cesareia. Reuniu-se ali a elite dos ministros de Deus de todas as igrejas da Europa, da Líbia e da Ásia. Um único local de oração, como que ampliado por obra divina, acolhia em seu interior, numa mesma assembleia, sírios e cilícios, fenícios, árabes e palestinos, bem como egípcios, tebanos, líbios e aqueles que vieram da Mesopotâmia. Havia até um bispo persa no sínodo, e também o bispo da Sítia estava presente. O Ponto e a Galácia, a Capadócia, a Ásia, a Frígia e a Panfilha enviaram seus homens mais ilustres. Também vieram trácios, macedônios, gregos e epirotas, e entre estes até mesmo aqueles que habitavam mais distantes. Entre os espanhóis participou do concílio aquele tão celebrado personagem. Ele não diz, mas é o bispo Osio de Córdoba. Era braço direito de Constantino em assuntos religiosos. O bispo da cidade imperial, ou seja, o bispo de Roma, estava ausente devido à sua avançada idade, mas seus sacerdotes estavam presentes para representá-lo. Constantino foi o único imperador de todos os tempos que, tecendo para o Cristo uma coroa de paz, ofereceu a seu Salvador como um dom de gratidão, verdadeiramente digno de Deus, realizando em nossa época uma imagem semelhante àquela da Assembleia Apostólica. Então aqui, no seu estilo muito de panegírico, de elogio, até exagerado, Eusébio de Cesareia compara o Concílio de Nicéia a Pentecostes. Juntou. Quem acha que esse negócio de comparar o Concílio com Pentecostes começou no Vaticano II, começou em Nicéia. E ele ainda diz assim que a vantagem de Nicéia é que Nicéia ainda eram todos bispos. Lá em Pentecostes tinha muitos que não eram clérigos. Então é quase como se ele dissesse, Nicéia ainda foi maior que Pentecostes. Depois que todos se acomodaram e o silêncio reinou na assembleia, o imperador tomou a palavra. Com voz doce e tranquila, expressou sua alegria e gratidão a Deus por ter permitido a reunião de tantos bispos de diferentes regiões, vindos de terras distantes em um só lugar. Ele descreve nesse livro como Constantino chegou, a sua roupa toda cheia de ouro, de pedras preciosas, como os bispos que iam chegando traziam marcas da perseguição, muitos tinham sido presos, muitos tinham sido torturados, alguns não tinham olho, mão, mostrando ali como tinha mudado a atitude do império. O império que antes perseguia, agora o imperador concede aos bispos até a possibilidade de usar os meios de transporte próprio oficiais romanos para chegar até Nicéia.
E aqui o objetivo de Constantino no Concílio de Nicéia. Declarou que seu maior desejo era ver a paz e a unidade restabelecida entre os fiéis, e que nada lhe parecia mais importante do que a concórdia da Igreja. Explicou que as divisões internas causavam grande sofrimento, que sua esperança era que todos os presentes resolvessem suas diferenças com caridade cristã, buscando a verdade e a harmonia. Constantino fez o discurso em latim e foi traduzido imediatamente ao grego. Constantino sabia tanto o grego quanto o latim. Ário, então, logo que começou o concílio, foi chamado a se defender. Afinal, o concílio estava ali para decidir a data da Páscoa, para decidir alguns assuntos de ordem prática, né, da igreja, se um bispo podia mudar de diocese, se um clérigo tinha que estar fixado em um lugar, ou se ele podia mudar também. Algumas regras nesse sentido, a questão da Páscoa e a grande divisão teológica que começou em Alexandria, tinha passado para o Império inteiro, que era a questão ariana. Era prática na igreja antiga, quando alguém era acusado de heresia, ele se reunia o clero, o sujeito então era chamado a se explicar diante do bispo e do clero. Então o Concílio de Nicéia fez a mesma coisa. Ário era acusado de heresia, ele foi chamado diante de todos aqueles bispos, mesmo que ele mesmo não fosse bispo, e ele fez a sua defesa junto de um padrinho, por assim dizer, o bispo da capital do Oriente. Nessa época ainda não tinha Constantinopla. Eusébio de Nicomédia. Nicomédia era a capital do Oriente. Então ele foi junto de Ário e ajudou Ário na sua defesa. Ele foi, por assim dizer, seu braço direito durante o concílio. E, através de uma carta de Eusébio de Nicomédia, Ário deixou muito claro: dizer que o filho era da substância do pai era a mesma coisa que dizer que Deus é composto de partes, ou seja, que o filho era parte do pai, ou que a essência do pai se dividiu em duas. E isso não era conveniente falar de Deus, uma vez que é uma coisa material. Eu falei no vídeo anterior que, para aqueles que tinham a teologia origenista, o conceito de usia era material. Por isso era inaceitável, porque era atribuir a matéria a Deus. Ário, como um origenista, começou assim, dizendo: não posso atribuir substância do pai ao filho, porque seria dividir a substância do pai. O pai tem que ser uno. Então começaram-se os debates. Sempre que alguém se exaltava demais, diz Eusébio de Cesareia, que o imperador Constantino chamava a atenção, falava: calma, tranquilidade, e os bispos lá discutindo. Então se pegava, para se montar a fé de Nicéia, ou seja, o creio de Nicéia, frases da Escritura. Então pegavam lá que o filho é unigênito. Aí perguntavam a Ário: você aceita o filho unigênito? Aí ele: aceito. Falei: mas como assim? E ele explicava: olha, o filho é unigênito. Ele foi o único gerado diretamente pelo pai. Ele é unigênito. E tudo foi gerado por meio do filho. Então ele podia aceitar essa afirmação: o filho é unigênito, ainda que ele considerasse o filho criatura. Aí diziam: olha, o filho é Deus de Deus. De Deus significa origem, né? Veio de Deus. E aí Ário aceitava, falou: não, é Deus de Deus, porque Ário interpretava o seguinte: tudo veio de Deus. E o filho foi divinizado, assim como alguém que é batizado pode ser. Então ele conseguia interpretar Deus de Deus de uma maneira que fosse de acordo com a sua teologia. Então ele não recusava. Luz da luz, mesma coisa. Imagem do Pai, está na Carta de São Paulo. Gerado do Pai, Ário identificava gerado com criado. Para ele era a mesma coisa. Dizer que o filho é gerado é dizer que o filho foi criado. Então tudo que tinha na Escritura ele aceitava. Tentavam
ganhar dele na base da discussão, mas ele arranjava saída para tudo. Ário era realmente um homem muito inteligente. Então, em um determinado momento, Eusébio de Cesareia foi chamado a defender-se da condenação que tinham imposto a ele meses antes do Concílio de Nicéia em Antioquia. Ele tinha sido condenado exatamente porque ele se recusou a condenar o arianismo. Porque no começo, quando Ário foi expulso de Alexandria, Eusébio de Cesareia acolheu ele na cidade dele. Então ele não queria acusar Ário antes do Concílio de Nicéia, ainda que Eusébio de Cesareia jamais tenha defendido que Jesus é criatura. Ele não tinha teologia ariana, mas politicamente ele ajudou Ário ali no começo. Então ele foi chamado a se explicar. Então, para mostrar que ele não era ariano, que ele não afirmava que o Filho era criatura, ele pegou o símbolo, ou seja, o creio em Deus Pai, que se usava no batismo, na sua diocese. Então, falou, olha, a minha fé é essa aqui. Então, as pessoas pegaram aquele símbolo e queriam fazer daquele símbolo, daquele creio, o símbolo de Nicéia. Falaram, todo mundo concorda? Todo mundo concorda. Mas aí, aqueles que queriam condenar o arianismo se juntaram e falaram assim, a gente concorda, mas tem que colocar no símbolo homoúsios, da mesma substância do Pai. Porque eles sabiam que lá no começo do concílio, Ário falou que isso era inaceitável. Então, se era inaceitável para Ário, então vai colocar homoúsios. E aí acrescentaram no símbolo de Eusébio de Cesareia, da substância do Pai, ectesias tu patros, gerado, não criado. Lembra que para Ário ele identificava as duas coisas, ser gerado com ser criado. Então, o símbolo afirma claramente, gerado, não criado, ou seja, o surgimento de Jesus a partir do Pai é diferente da criação. E consubstancial ao Pai, homoousion to patri, homoousion, da onde vem consubstancial. E aí era inaceitável para Ário. Ário não aceitava porque usia para ele e para todos os origenistas tinha a ver com coisa material. O imperador, uma vez que aquilo foi aceito, o imperador ameaçou com exílio quem não subscrevesse o símbolo. 2 bispos não aceitaram, então foram exilados. Ário foi exilado e Simonetti coloca no livro que Ário provavelmente, no início do concílio, tinha um apoio de, no máximo, assim, 20 e poucos bispos. Então, menos de 10% dos bispos estava do lado dele. Ele calculou mal, ele achava que ele tinha muito mais apoio do que ele realmente tinha. E Eusébio de Nicomédia, ele aceitou o símbolo, ele assinou o símbolo. Tanto é que Santo Atanásio, no De Decretis, que é não sei se foi traduzido no Brasil, aqui na Itália traduziram com o título de O Credo de Nicéia. Ele afirma, ele joga na cara do Eusébio de Nicomédia e de outros defensores de Ário que eles assinaram o símbolo. Como que eles estavam recusando agora uma coisa que eles aceitaram no concílio? Mas Eusébio de Nicomédia e um outro bispo não aceitaram condenar Ário como herético. Então eles foram exilados por isso. Só que tem um problema. Aqui um resumo que eu tinha feito no vídeo anterior. Tinha 2 correntes teológicas fortes na igreja. Tinha o origenismo, corrente origenista. Características dessa corrente. Doutrina das 3 hipóstases. Era a tendência a dividir mais. Acentuava a divisão das pessoas. As pessoas são realmente distintas, são realmente subsistentes, ou seja, que existem por si mesmas. Então, a doutrina das 3 hipóstases, subordinacionismo, que era imenso em Ário. Ário dizia, o filho é tão subordinado ao pai que o filho é criatura. Eusébio de Cesareia, o filho é divino.
mas ele é completamente subordinado ao pai, muito menor do que o pai. E Alexandre de Alexandria, que era o bispo de Santo Atanásio, né? Santo Atanásio, na época do concílio, era diácono. Alexandre de Alexandria ele dizia, a única diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a origem. Então, o Pai é a origem do Filho, que ele gera e o Filho é gerado. Mas os três são coeternos e Alexandre de Alexandria jamais usou o termo usia em nenhum dos seus escritos. Então, ele era subordinacionismo, mas um subordinacionismo muito moderado, porque era apenas de origem. Como a filosofia platônica era muito forte em Alexandria, é próprio do platonismo identificar a causa como superior ao efeito. Então, se o pai é causa e o filho é efeito, então a causa é maior que o efeito. Mas é um subordinacionismo extremamente atenuado. Já esses dois aqui, Eustácio de Antioquia e Marcelo de Ancira, eram monarquianos. Então, se esses três afirmam a distinção das três hipóstases, o subordinacionismo, e rejeitam o termo usia, esses dois aqui, o Eustácio de Antioquia, que talvez tenha sido presidente do concílio, não se sabe se foi ele ou se foi Ósio de Córdoba, ou Marcelo de Ancira, eram dessa outra tendência, que identificavam o Logos, ou seja, Jesus, como uma potência ou propriedade de Deus. Então eles diziam assim, não é que o Logos seja tão diferente de Deus assim, porque Deus só pode ser um. Eles acentuavam a unidade. Então, as comparações que eles usavam, Eustácio de Antioquia dizia assim, o Logos está para o Pai como o riso para o homem. O riso, ele não existe por si só, ele não é subsistente, ele não é hipóstase. O riso, ele existe no homem. Outra comparação que ele usa, o latido no cão, mesma coisa. O latido, ele não existe por si mesmo, ele existe no cão. Então, nesse sentido, ele dizia, Jesus é Deus. Ário está errado, porque Ário divide tanto a ponto de tirar o filho do pai. Três hipóstases, três seres que existem por si mesmo, isso está errado. Então, Eustácio de Antioquia, ele condenava o arianismo, ele era anti-ariano, mas ele condenava também a ideia de que são três as hipóstases. Para ele é uma hipóstase só, o filho é parte do pai. Marcelo de Ancira ainda é muito mais extremado do que Eustácio. Porque Marcelo de Ancira chega a dizer que o Filho e o Espírito Santo só existem por causa da criação e da salvação. Então, usando aqui conceitos materiais, não é que ele pense assim materialmente falando, né? É uma imagem para a gente entender. É como se o Filho e o Espírito existissem dentro do Pai. A mônada, ele usa essa expressão mônada para dizer que é um só. E aí, por causa da criação, a mônada se dilata e vira díade. Ou seja, é como se o Logos saísse de Deus por um instante para criar um mundo. O mundo é redimido, o Logos se fez carne. O mundo foi redimido, o Filho ressuscitou e depois o Logos, quando terminar tudo, quando todo mundo for salvo, ressuscitado, etc. e tal, o Logos volta para dentro do Pai. Assim como o Espírito Santo, e vira mônada de novo. De forma que é como se o Logos e o Espírito desaparecessem depois da obra da salvação. Só existem em vista da obra da salvação. Tanto que Marcelo de Ancira, ele só chega a afirmar que o Logos é filho a partir da encarnação. Então é um monarquiano assim, extremo, que une, mas une tanto a ponto de ficar muito parecido com uma outra heresia que tinha na época, um pouco anterior, chamada patripassionismo, que dizia que as pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eram, na verdade, a mesma pessoa. Então, como ele chega muito perto disso. Essa corrente monarquiana de Eustácio e de Marcelo defendia que existia uma só hipóstase.
uma só usia. Eles não tinham problema em usar o termo usia. Quem tinha problema de usar o termo usia eram os origenistas. Termo usia. Diz Aristóteles, aqui é uma citação do Categorias. Chamam-se substâncias primeiras. Então, a substância primeira. Aquelas que não são ditas de nenhum sujeito, nem estão em sujeito algum, como este homem ou este cavalo. As chamadas substâncias secundárias são as espécies em que as substâncias primeiras estão contidas, ou seja, homem em relação ao indivíduo e animal em relação ao homem. Resumindo, o que é a substância primeiro? É o indivíduo, a coisa individual que existe por si mesma, ou seja, que não existe como uma característica de uma outra coisa. Aristóteles, ele faz a distinção entre uma coisa é substância, a outra coisa é acidente. Então, uma característica é um acidente, por exemplo, a cor. Você nunca vai ver a cor branca atravessando a rua. Você nunca vai ver a cor verde andando por aí, porque a cor não existe em si mesma, ela sempre existe como característica de um outro ser. E assim todos os outros acidentes. Não existem em si mesmo, mas existem como características de outro ser. O que existe por si mesmo? Ele chama de substância. Substância primeira. Substância primeira é o mesmo que hipóstase. Então, quando os origenianos dizem que são 3 as hipóstases, é porque são 3 indivíduos que subsistem, ou seja, que existem por si e não como características de um outro. Mas existe também o significado de substância segunda, que é um gênero, um universal. Então, é aquilo que, em português, as palavras que, para significar substância segunda, em geral, termina com dade. Então, é divindade, humanidade. Esse tipo de palavra são as palavras que Aristóteles chama de substância segunda. Então, por exemplo, é uma coisa coletiva, é universal, um gênero. Então, qual que é a fé da igreja hoje? Você tem 3 substâncias primeiras, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 hipóstases. E uma substância segunda, que é a divindade. Uma só divindade e 3 pessoas. O que o concílio de Nicéia, o primeiro concílio da história da igreja, depois dos apóstolos. Vejamos aqui tem o concílio, né? Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, aqui uma afirmação anti-ariana, né? Gerado não criado, consubstancial ao Pai, homoousios to patri, por meio do qual vieram a ser todas as coisas, tanto no céu como na terra, o qual por nós homens, pela nossa salvação, desceu e se encarnou, se humanou, padeceu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, havendo de vir julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo. Então veja, o Espírito Santo, se crê no Espírito Santo, mas não definiu. Vai ser algo a ser discutido no Concílio de Constantinopla de 381. Por aqui só cremos no Espírito Santo, basta. Consubstancial ao Pai, homoousios. Só que eu disse lá que homoousios poderia significar, na linguagem teológica de hoje, uma pessoa, se for substância primeira. Se for substância segunda, está dizendo o quê? Uma divindade. Então, que o Pai e o Filho participam da mesma divindade. Em qual sentido o concílio utilizou usia, o termo, a categoria de usia? Está num anátema. Um dos cânones do concílio é um anátema. Então diz assim, aqueles, porém, que dizem,
houve um tempo em que não era, ou antes de ser gerado não era, e que veio a ser do que não é, ou que dizem ser o Filho de Deus de uma outra hipóstase, ou aqueles, porém, que dizem, houve um tempo em que não era, e antes de que nascesse não era, e que foi feito do que não era, ou que dizem ser de outra substância ou essência, ou que Deus é mutável ou alterável, aí eles anatematizam a Igreja Católica. O que esse anátema está dizendo para nós? Que no Concílio de Nicéia, usia foi entendida no sentido de hipóstase. O Concílio de Nicéia diz, em Deus só há uma hipóstase. Ou seja, o Concílio de Nicéia condenou a posição origenista. Porque Orígenes dizia 3 hipóstases. 3 que subsistem por si mesmos e não como parte de um outro. Então, quem poderíamos dizer que venceu o Concílio de Nicéia? Quem que impôs a sua vontade no Concílio de Nicéia? A corrente monarquiana. Eustácio de Antioquia, Marcelo de Ancira, que acentuaram muito a unidade. E aí o Simonetti, como não tem as atas do concílio, se é que houve atas, não chegaram até nós, ele se propõe a especular. Como é que se chegou a essa solução? Porque o termo homoúsios não era aceitável para Ário, mas não era aceitável nem para Eusébio, nem para Alexandre. A teologia deles dizia 3 hipóstases realmente distintas. Inclusive, o credo que Eusébio de Cesareia trouxe, e que ele menciona depois numa carta à sua diocese, tinha menção às 3 hipóstases, o Pai, Filho e o Espírito Santo, realmente distintos. Como é que o concílio aprovou um credo que dizia que uma só hipóstase? Porque, como vimos lá no anátema, ou que dizem ser de outra substância ou essência, ou seja, em grego, de uma hipóstase ou usia. Hipóstase e usia aqui usado como sinônimo. Como é que se chegou a essa declaração? Simonetti especula que Alexandre, de Alexandria, que, como vimos, era um origenista moderado, abriu mão de defender a questão das 3 hipóstases para conseguir condenar o arianismo. Então, ele pode ter pensado, bom, coloquemos lá o homoúsios, depois do concílio, eu interpreto esse usia como usia segunda, né? Então, aqui, ó, substância segunda como divindade, que é o que prevaleceu na igreja, é o que a gente entende hoje. Homoúsios, quando a gente reza na missa, que tem o creio estendido, né, de Nicéia, de Constantinopla, a gente diz o quê? Consubstancial ao Pai. E aí, com isso a gente não está entendendo que é uma pessoa só, uma só hipóstase. A gente está entendendo que é uma única divindade, da qual participam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ele pode ter entendido assim, olha, eu vou deixar passar esse termo usia, depois que o concílio terminar, é possível interpretar esse termo de uma outra forma. E aí eu apoio a corrente monarquiana para a gente condenar Ário. Se foi isso que ele fez, se não foi, não dá para saber, porque não tem as atas do concílio. É uma hipótese. Mas o fato é que, depois do concílio, Ário foi condenado e a corrente monarquiana saiu vitoriosa. Termo homoúsios, de onde que vem esse termo? É um termo criado pelos gnósticos. Ele aparece pela primeira vez em âmbito cristão como criação gnóstica. Os gnósticos entendiam que existe 3 tipos de ser humano. Os seres humanos não são iguais. Isso aqui é fundamental para o gnosticismo. Existem os ílicos, os psíquicos e os pneumáticos. Ou seja, os materiais, eles são consubstanciais ao demônio. Tem a mesma substância do demônio que a matéria. Matéria é má para os gnósticos. Então, esses aí, acabou o mundo, vão desaparecer como a matéria. Tem os psíquicos, que eram identificados com os membros da igreja, os cristãos.
Esses aí são consubstanciais à divindade menor que fez o mundo. E tinha eles mesmos, né? Curiosamente, eles se identificavam como os gnósticos, que eram consubstanciais a uma outra divindade chamada Sofia. Mas, enfim, só para dizer que os gnósticos usavam esse termo homoúsios para dizer da identidade que eles tinham com o divino. Foi usado por Paulo de Samosata, ou Samosata, que foi um herege condenado no ano 268 em Antioquia. O que Paulo de Samosata dizia? Ele dizia que tinha uma teologia monarquiana, a mesma que venceu no concílio, que Deus é uno, então imagina Deus está aqui, e que ele enviou uma potência sua na concepção de Jesus. Então é como se ele pegasse o adocionismo antigo. O adocionismo antigo dizia o quê? Jesus era um homem comum, um homem normal, e que na hora do batismo uma potência divina adotou ele. É como se Paulo de Samosata trouxesse isso para lá para o início, lá para ventre de Maria. Uma potência divina adotou o homem Jesus, e a partir dali se pode dizer filho. Para Paulo de Samosata, não existe filho na eternidade. O filho só pode existir no momento em que a potência divina desceu sobre Jesus. Tanto que eles dizem que ele devia ser condenado porque fez o filho nascer do baixo, nascer de baixo. Porque para ele só se pode falar filho a partir da encarnação, né? E esse Paulo de Samosata foi condenado num concílio lá em Antioquia, isso 57 anos antes de Nicéia. E, entre outras coisas, ele é condenado por dizer que o filho é homoúsios com o pai. Ou seja, de juntar como se fosse uma coisa só. Juntar demais. Porque quem condenou ele era origenista, defendia 3 hipóstases. O termo voltou, só que agora, quem negar o homoúsios é que é herege. Veja, não estou dizendo que nem Ário, nem Eustáquio de Antioquia, muito menos Santo Alexandre de Alexandria, defendia a heresia de Paulo de Samosata. Não. Desses grandes nomes aqui do concílio, o que mais parecia, não era o mesmo, mas o que mais parecia era o Marcelo de Ancira, que era o mais exagerado de todos os monarquianos. Mas os outros não. Mas é fato que esse termo foi usado como condenação a Paulo de Samosata no concílio de Antioquia de 268. Alexandre de Alexandria jamais usou homoúsios em nenhum de seus escritos. E houve uma controvérsia entre Dionísio de Roma, era o bispo de Roma, e Dionísio de Alexandria por volta do ano 260. Dionísio de Alexandria estava lutando contra um grupo de hereges que eram chamados de patripassionistas, que diziam assim que não tem diferença entre Filho, Pai e o Espírito Santo. É o mesmo Deus, então foi Deus Pai e morreu na cruz. Quando morre na cruz, a gente chama de Filho, mas é uma questão de nome, porque é um Deus só, uma pessoa só. Então, para ir contra esses hereges, ele enfatizou tanto a questão da distinção entre pai e filho, que um grupo de fiéis da igreja de Alexandria ficou escandalizado com a linguagem dele. Ele falou, olha, ele está dividindo tanto que é como se ele pegasse 3 deuses. Então esse grupo de fiéis escreve uma carta ao bispo de Roma, Dionísio também, Xará, né, os dois, dizendo, olha, o nosso bispo aqui, Dionísio de Alexandria, está negando que o pai e o filho são homoúsios. Então Dionísio de Roma, é possível que não conhecesse esse termo, homoúsios, não fosse usado na igreja de Roma, até então, pediu explicações. Então esse Dionísio de Alexandria
mandou uma carta, falou, olha, alguma coisa que eu posso ter dito foi um pouco exagerada, né? No contexto de uma polêmica, mas ficou tudo acertado. E, se eu entendi corretamente, a explicação do Simonetti num outro livro dele chamado Teologia dos Antigos Cristãos, do século I ao IV, ele usa o termo homoousios. Dionísio de Roma entende no primeiro sentido, ou seja, tem uma só ousia, uma só hipóstase, exatamente como disse o Concílio de Nicéia. E Dionísio de Alexandria entendeu no segundo sentido de ousia, exatamente como vai ser pregado por Santo Atanásio. Por isso, a teoria de Simonetti de que Alexandre de Alexandria deixou passar esse negócio de homoousios, que era uma só ousia, porque depois ele podia interpretar esse sentido sem perder a distinção das três hipóstases. Era só interpretar no sentido de substância segunda. Mas, verdade seja dita, o concílio usou no sentido de substância primeira. Então, quando a gente pensa que muita gente hoje fala assim, no Concílio Vaticano II, muita gente colocou lá um termo ambíguo, que podia ter mais de um significado, na intenção de interpretar de uma maneira herética depois. Mas pode ter acontecido, é uma teoria, a gente não sabe, né? Pode ter acontecido que Alexandre de Alexandria deixou homoousios no creio para depois do concílio interpretar de uma maneira diferente do que muitos dentro do concílio pensavam. Reação antinicena. Devido a esse termo, que era inaceitável para a maioria dos bispos que tinham a tradição teológica origenista, os bispos do norte da África, os bispos da área da Palestina e boa parte dos bispos da área da Ásia Menor, onde fica a Turquia, ficaram extremamente descontentes com o resultado. Eles queriam a condenação de Ario, eles não eram arianos, eles consideravam o Filho de Deus. O arianismo era uma minoria, talvez no concílio não tinha 10%, nem 10% dos bispos. Então, condenar Ario, ok, mas o homoousios, aí o pessoal não gostou. Então, o concílio meio que caiu num esquecimento. Logo depois do concílio, as pessoas não usavam tanto o termo homoousios. Começou a haver confusão. Por quê? Porque esses bispos de tradição origenistas tinham medo que os fiéis entendessem de maneira dessa heresia aqui. Essa heresia pode ser chamada de noetismo, porque quem começou ela foi um bispo de Esmirna, um clérigo de Esmirna chamado Noeto. Pode ser chamado de sabelianismo, porque quem pregou ela em Roma e depois levou para o norte da África foi Sabélio. Pode ser patripassionismo, porque afirmava que o Pai foi quem sofreu na cruz, porque era um Deus só, uma pessoa só. E os modernos chamam de modalismo. É tudo a mesma coisa. Você achar noetismo, sabelianismo, patripassionismo, modalismo, é a mesma heresia. E, de fato, se a gente pega a teologia de Eustácio e de Marcelo de Ancira, que foi a vitoriosa no concílio, o Filho é uma potência, uma característica do Pai, parece demais com essa heresia aqui. Então, diversos bispos tinham essas restrições ao credo de Nicéia por se parecer com essa heresia. Poderia ser interpretado, se você exagerasse demais, ser interpretado nesse sentido. Uma outra coisa que aconteceu nesse período pós-concílio de Nicéia é que Constantino foi se tornando mais simpático à corrente ariana. Simonetti dá dois motivos aqui. A influência das mulheres da casa imperial. Lembra, Eusébio de Nicomédia, que defendeu Ario no concílio, era próximo das mulheres lá de Santa Helena, da irmã dele, acho que é Constância o nome dela. Então, a mulherada gostava de Eusébio, então os bispos arianos ali, semi-arianos, aí danaram a falar na cabeça dele, e Constantino teve uma atitude um pouco mais compreensiva com Ario.
e com os bispos arianos. E segundo é que porque o concílio não colocou fim aos conflitos teológicos na igreja, porque tinha um monte de bispo que estava descontente com o uso de homoúsios. Foi um tema controverso, não foi um tema unânime. Então, tem até alguns falam de Fioretti, né? Fioretti é uma história assim edificante, que quando no concílio utilizaram o termo homoúsios, que os bispos caíram em aplausos e diziam essa realmente é a fé dos apóstolos. E olha, é muito difícil que isso tenha acontecido, porque boa parte dos bispos presentes no concílio de Nicéia não aceitava o termo usia por achar aquilo ligado a coisas materiais. Então, é complicado a gente usar algumas histórias, alguns Fioretti, que surgiram às vezes séculos depois, como sendo parte do que aconteceu no concílio. Um exemplo, o famoso soco que São Nicolau deu em Ário. Uns dizem Ário, outros dizem um ariano. Também jamais aconteceu. Jamais aconteceu. A própria história não consta em nenhum dos historiadores antigos. É um negócio que nasceu na Idade Moderna. Não tem nada a ver. Nunca aconteceu. Dito isso, voltemos à história, né, do pós-concílio. Eustácio de Antioquia, lembrando o que é Eustácio de Antioquia. Esse aqui, monarquiano moderado. Ele foi condenado 2 anos depois de Nicéia. Ele foi condenado num concílio, deposto e exilado. Por quê? Foi acusado de ser sabeliano. Então juntaram um grupo de bispos lá. Esse grupo de bispos acusou ele dessa heresia, que ele era tão monarquiano, né? Defendia tanto, é uma unidade, só uma usia, uma hipóstase, então você é sabeliano. E foi acusado também de imoralidade. Inclusive, tem uma história que diz que chegou uma prostituta lá no concílio com uma criança nos braços e disse para o pessoal, falou, tá vendo esse menino aqui? É filho do bispo Eustácio de Antioquia. Então, se depois os historiadores pró-nicenos, né, que escreveram a história do concílio 100 anos depois, vão dizer que, olha, depois essa mulher se arrependeu e disse, né, que não era dele, não, que era de um outro Eustácio. Então, pode ser uma calúnia, evidentemente. Agora, o que nós podemos dizer que é certo? Que ele foi acusado de ser herético e de imoralidade sexual. Se era verdadeira ou não, Deus o sabe, né? Mas tem essa história aí da prostituta. Em 328, portanto, 3 anos depois do concílio de Nicéia, os bispos exilados voltaram. Então, Constantino permitiu que Eusébio de Nicomédia voltasse. Em 328, Constantino convoca Ário, talvez de tanta mulherada lá falar na cabeça dele, e diz para ele se retratar da heresia. Porque não é que Constantino anulou o concílio de Nicéia. Ele diz para Ário se retratar. Então, Ário apresenta lá uma profissão de fé, um credo, com uma série de afirmações bíblicas que ele interpretava de um jeito diferente da fé nossa, né? Fé cristã, que podia ser interpretado no sentido cristão, mas podia ser interpretado como se Jesus não fosse Deus. Então, uma confissão de fé genérica. Constantino queria reabilitar ele mesmo, então aceitou. Falou, tá ótimo. Reabilitou Ário em 328, pelo menos da parte de Constantino. Então ele enviou uma carta para Alexandre, que era o bispo de Alexandria, pedindo que ele readmitisse Ário. Mandou lá o creio, falou, olha, já afirmou isso aqui, chega de briga, chega de confusão. Lembra, um dos motivos, o que Constantino disse no começo do concílio de Nicéia? Que o objetivo dele com o concílio era a unidade, a concórdia. Então é para parar de briga. O Ário assinou aqui o creio, se é bom, se é ruim, dá para interpretar do jeito cristão, não dá? Então pronto, aceita ele aí, pronto, acabou. Só que
Antes de responder, o bispo Alexandre morre. Então, em 328, Santo Atanásio se torna bispo de Alexandria. Santo Atanásio, que era muito popular entre o povo e entre os monges. Isso, por toda a sua vida, o povo e os monges sempre foram muito próximos de Atanásio. Então, ele se tornou bispo de Alexandria. Naquele momento, Atanásio, nesses primeiros anos, ele não enfrenta diretamente o aranismo. O grande problema lá era um cisma dos melecianos. Existia um bispo chamado Melécio, que depois da perseguição, ele e diversos outros grupos cismáticos desse período diziam assim: olha, teve um monte de gente aí na perseguição que entregou os livros sagrados, eram chamados traditores. Tiveram outros aí que ofereceram aos ídolos, incenso aos ídolos, ofereceram sacrifício aos ídolos. Então esse povo não pode mais ser cristão. A igreja não pode perdoar pecado de apostasia. Então esses cismáticos, os melecianos e os outros cismáticos que seguiram o mesmo caminho, novacianos, donatistas, mas nessa área aí de Alexandria eram os melecianos. Eles eram rigoristas. Então Santo Atanásio começou a tomar medidas contra eles. Inclusive, é possível que tenha tomado medidas violentas, do tipo, chegou lá na determinada igreja, os melecianos tomaram conta da igreja. Não vai sair não? Então, ou você vai sair no amor, ou você vai sair na dor. Santo Atanásio tinha um temperamento assim, para usar as palavras do meu professor, tinha um caratteratio, ou seja, aquele temperamento assim, forte, explosivo, que põe uma coisa na cabeça e ninguém tirava. Temperamento assim de São Paulo, apóstolo. Houve um incidente com um padre, entre aspas, chamado Esquira. O que aconteceu? Esse tal de Esquira aí começou a celebrar sem ter sido ordenado. Nunca foi ordenado padre e começou a abrir uma espécie de, entre aspas, igreja. Como se fosse a igreja brasileira no Brasil, né? Então começou a celebrar, as pessoas iam lá, Atanásio mandou um auxiliar seu chamado Macário para saber o que esse cara estava fazendo. Chegou lá, a conversa talvez se exaltou, e esse Macário pegou a mesa onde que esse padre Esquira, padre entre aspas, estava celebrando, virou a mesa, jogou em cima dele, foi aquela confusão. Só que em cima da mesa estava o quê? O cálice. Então os melecianos começaram a acusar Atanásio de ter mandado praticar um sacrilégio. Imagina, derramar o sangue eucarístico no chão, com a mesa e tudo, né, em cima do tal do padre Esquira. E aí Atanásio se defendia por cartas, dizendo, primeiro, ele não é padre. Então, se ele nunca for ordenado, como é que ele está celebrando a Eucaristia? No máximo, quebrou a caneca lá da casa dele. Segundo, esse evento nunca aconteceu. Atanásio dizia que quando Macário chegou lá, esse padre, entre aspas, padre Esquira, estava doente. Então ele não estava celebrando, que era uma calúnia. Segunda coisa que começaram a acusar, sumiu lá da região do Egito, do norte do Egito, um bispo meleciano chamado Arsênio de Ipsélis. Como Atanásio tinha fama de ser violento, acusaram, falaram, Atanásio mandou matar Arsênio de Ipsélis. E começaram a divulgar isso. Atanásio mandou matar, Atanásio é assassino, homem perseguidor, homem sanguinário, etc. e tal. E aí quando a confusão da acusação já estava acesa, esse Arsênio de Ipsélis aparece vivo. Então pegam os melecianos pegaram esse Arsênio de Ipsélis, ao invés de dizer, olha, foi um equívoco, né? Não aconteceu nada disso. Não, sumiram com ele para dentro de um convento, de um mosteiro, lá no meio do deserto. Falou, você fica aqui escondido aí. Só que quando se foi investigar, falou, é verdade mesmo que Atanásio matou alguém? Acharam o cara que supostamente era morto. E ele estava muito bem vivo. Por que essas três, e também a questão da violência contra o clero meleciano, por que essas três coisas aqui são importantes?
porque serão os motivos que os bispos que se colocaram contra Atanásio nessa época vão utilizar para depor Atanásio da sede de Alexandria. Então, isso aqui entre 328, que foi quando ele tomou posse, a 335. Então, durante esses 7 anos, acontecem esses 3 incidentes aqui. Em 333, então já tinha 5 anos que ele estava em Alexandria, Constantino manda uma carta. Aqui eu pus Ário, mas está errado. Ele pressiona Alexandre para restabelecer a comunhão com Ário. Alexandre, não, nossa senhora, estou com a cabeça ruim. Ele pressiona Atanásio. Ele manda uma carta lá para Atanásio. Lembra que ele já tinha mandado uma carta para Alexandre, pedindo para readmitir Ário? Santo Atanásio não admite o Ário, ele manda, Constantino começa a pressionar para restabelecer a comunhão com Ário e receber ele de volta como padre em Alexandria. E para favorecer isso, Constantino, em 333, ele faz um edito condenando o arianismo radical, condenando aquilo que já tinha dito o Concílio de Nicéia, dizendo: quem disser que o Filho começou a existir, seja anátema. Quem disser, e assim por diante. De forma que, condenando o arianismo radical, seria mais fácil. Bom, então restabelece a comunhão com Ário, pronto, estabelece a paz na igreja. Só que Atanásio não aceitou estabelecer a comunhão com Ário. Então, em 335, Constantino pensou assim: bom, se um concílio condenou Ário, então um concílio tem que restabelecer Ário. Um concílio realizado em Jerusalém, nesse ano aqui foi comemorado 30 anos que Constantino subiu ao trono e foi também inaugurado a Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém. Então, nesse concílio de Jerusalém, presidido por Eusébio de Cesareia, aquele cara que escreveu História Eclesiástica, né, que foi politicamente da parte de Ário, mas não teologicamente. Ele jamais negou que Jesus era Deus. Mas ele preside esse concílio e, inclusive durante esse concílio, um dos anti-arianos que estavam presentes acusou Eusébio de Cesareia de, na época da perseguição, ter praticado sacrifício aos ídolos. No entanto, Simonetti diz na nota de rodapé no livro que essa acusação é infundada. Não há elementos para dizer que Eusébio de Cesareia realmente sacrificou aos ídolos. Mas ele foi acusado disso nesse concílio aí. E nesse concílio ele reabilitou Ário. Então Ário já estava reabilitado. Só que ele não chegou a voltar a Alexandria, porque um ano depois ele morreu. No ano 336 ele morreu. E no mesmo ano, perto ali de Jerusalém, em Tiro, acontece o concílio de Tiro, em que Atanásio é chamado a se explicar. Por quê? Porque os milesianos tinham denunciado ele pela questão do padre, entre aspas, padre Esquira, acusando ele de ter feito sacrilégio, derramado a Eucaristia. Pela morte de Arsênio de Ipseles, que estava vivo, e pela violência contra o clero melesiano. Então, durante esse concílio, tem um episódio da prostituta. História da prostituta no meio do concílio, que é mencionado por Filostórgio, Sosomeno, Teodoreto, Rufino. Esses 3 aqui são católicos. Esse aqui é ariano. Esses 3 aqui vão dizer que quem armou as coisas foram os arianos armando contra Santo Atanásio. Esse aqui vai dizer que foi o contrário, que foi Santo Atanásio que armou contra Eusébio de Cesareia. Então, o que acontece? Chegou lá uma prostituta. Aí a prostituta chegou no meio do concílio e disse: olha, eu tenho um caso. Segundo esses 3 aqui, ela disse: tenho um caso com Atanásio, bispo de Alexandria. Um dos padres de Atanásio
se não me engano o nome dele é Timóteo, se levantou e disse para a prostituta: então aponta quem é Atanásio. E a prostituta ficou toda sem graça, porque ela não sabia quem era Atanásio, ela estava sendo paga para falar aquilo. E aí, como ela não sabia, essa acusação ficou desmoralizada. Filostórgio conta a mesma coisa, mas só que ele atribui isso não... Ele diz que não aconteceu com Atanásio, aconteceu com Eusébio de Cesareia. De toda forma, acusações falsas, como foi com o Eustácio de Antioquia, né, acusando ele de ter filho com uma prostituta, essas coisas, às vezes, quando a teologia não era suficiente para condenar alguém, você inventa lá, faz uma acusação falsa. Então, às vezes, a igreja antiga tinha umas baixarias também. Então, 336 morre Ário. Ele não voltou para Alexandria. Inclusive, Santo Atanásio menciona o detalhe que ele morreu na privada, né? Se é vera ou não, não sei, mas que Santo Atanásio menciona isso, que ele estava na latrina, morreu. Então, jamais voltou para Alexandria. Santo Atanásio vai ao imperador Constantino, em Constantinopla, pedir que seja feito um julgamento justo, porque ele abandona o tal do concílio de Tiro, no qual ele foi condenado, antes do concílio acabar. Ele sai durante a noite e vai embora. Ele viu, fala, não adianta eu ficar aqui não, que isso aqui já está armado para me condenar. Diz a legenda, né, não sabemos se é verdadeiro ou não, mas diz a legenda que Atanásio esperou, Constantino estava entrando na cidade, entrou na frente e pegou aquela parte da frente do cavalo, né, o arreio, pegou o arreio do cavalo e falou: só tem que me julgar de maneira justa. Que Atanásio tinha personalidade para fazer uma coisa do gênero, eu não duvido. Eu duvido é que os guardas em volta permitiram, né, eles são outros 500. Mas que tem essa história aí. O fato é, Atanásio esperou Constantino na entrada, quando ele estava entrando em Constantinopla, e disse para ele: olha, eu fui vítima de uma injustiça. Então, Constantino, para não se envolver diretamente, ele não quis receber Atanásio sozinho, convocou outros bispos da região e, diante disso, colocou a situação. Só que esses, Eusébio de Nicomédia e outros, acusaram Santo Atanásio de ter ameaçado cortar o trigo que saía de Alexandria e ia para Constantinopla. Porque o Egito era um grande produtor de trigo, um grande produtor de grãos, era o celeiro do Império Romano. Então precisava vir trigo do Egito para alimentar a população de Constantinopla, nova capital que estava crescendo. E que Atanásio teria dito, segundo essas acusações, que ele falou: olha, se eu quiser eu mando interromper, e aí Constantinopla vai passar fome. Se ele tivesse sido condenado por isso, se essa acusação fosse verdadeira e ele fosse condenado por isso, a pena seria a pena de morte. Só que o imperador Constantino não condenou ele por isso, mas aceitou o juízo do concílio de Tiro. Então, Atanásio foi deposto e foi exilado. É o primeiro exílio de Santo Atanásio no ano 336. Santo Atanásio, eu acho que tinha cerca de 39 anos quando isso aconteceu. Então ele vai para a Gália, ou seja, vai para o Ocidente. Marcelo de Ancira, então veja, Ário morreu em 333. Eusébio de Nicomédia voltou do exílio e agora virou o novo bambambam do Império Romano, porque ele, inclusive ele foi quem batizou Constantino no leito de morte. Eusébio de Cesareia, presidindo o concílio, também está muito bem. Santo Alexandre morreu, de Alexandria. Atanásio, exilado. Eustácio de Antioquia, acusaram ele, deposto. E Marcelo de Ancira tinha escrito um livro anti-ariano contra Astério, o sofista. E a teologia de Marcelo de Ancira realmente era monarquiana muito exaltada, muito exagerada, de considerar o Logos como uma potência do Pai, que não era realmente distinta dele. Então acusaram ele de sabelianismo e ele foi deposto e exilado.
seja Atanásio, seja Eustáquio, seja Marcelo, o único que foi uma condenação teológica pura foi de Marcelo de Ancira. Os demais arrumaram, foi toda essa confusão aí que eu expliquei. Em 326, aqui um detalhe, antes de falar da morte de Constantino, em 326, o que aconteceu? Um ano depois do concílio de Nicéia, Constantino tinha um filho mais velho, do seu primeiro casamento, chamado Crispo. Ele tinha uma esposa mais jovem. Então, o que nós sabemos? Que Constantino mandou matar o filho e a esposa. E condenou os dois a danatio memoria, que era uma coisa que existia no Império Romano, que tudo que tinha escrito da pessoa, tudo que era livro da pessoa, obra, estátua, menção, tudo isso tinha que ser destruído e apagado, como se a pessoa jamais tivesse existido. Agora, o que fez Constantino tomar essa decisão tão pesada contra Crispo e sua esposa? Tem duas possibilidades. Ou foi adultério, ou Crispo estava cometendo adultério com a madrasta, ou uma outra possibilidade é que Fausta acusou Crispo de estar conspirando contra Constantino, de estar querendo tomar o poder. Isso porque ela tinha outros filhos, então ela queria privilegiar os outros filhos. Então ela acusou Crispo. Constantino foi lá e, como bom imperador romano, mandou cortar a cabeça do filho. E aí, dentro dessa teoria, como eu disse, é teoria, como foi danatio memoria, não tem registro. Helena, Santa Helena, chegou lá, ficou sabendo da morte, né, do netinho dela, e denunciou a Constantino Fausta. Então Fausta foi morta numas termas, fechou ela lá na terma, ligou lá o calor e ela morreu. Então os dois foram mortos. Se teve participação de Santa Helena ou não, não sabemos. O que sabemos é que logo depois disso ela saiu em peregrinação. Por isso que existe essa teoria que ela tenha tido parte na morte de Fausta, porque a peregrinação seria explicável como uma penitência. Porque uma das penitências que se tinha era fazer uma peregrinação até a Terra Santa. Mas isso é teoria. Pode ser que a tal da peregrinação tenha nada a ver com a morte de Crispo e de Fausto, mas o que é fato é que foi depois disso que ela saiu para peregrinar até os lugares santos. E lá se diz que encontrou várias relíquias, né, do início da igreja. E em 22 de maio de 337 morre o imperador Constantino. Então, nós vemos que de 325, que foi o concílio, até 337, no concílio venceu os teólogos monarquianos. Nos 12 anos seguintes, todos eles foram depostos, e mesmo Santo Atanásio, que era sucessor de Alexandre, foi deposto. Então, para usar uma frase de São Jerônimo, é como se no amanhecer do dia o mundo tivesse se tornado ariano.